Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje falando sobre o Apocalipse e os pregadores do fim do mundo. Quem são esses pregadores do fim do mundo dentro do catolicismo, tá? São exatamente uma ala meio que sede-vacantista, os aparicionistas e aqueles que ganham dinheiro colocando medo nas pessoas. Todo mundo sabe, tem vários canais católicos que ganham dinheiro, mas ganham muito dinheiro mesmo, tá, gente? Isso aqui dá dinheiro. Tem algum crime? Não, já falei, é uma ferramenta, você publica lá o seu conteúdo, o pessoal gosta, o católico aqui no Brasil gosta de merda, infelizmente, eu não sei porquê. O católico no Brasil, ao invés de dar moral para canais que ensinam exatamente teologia, a doutrina católica, o santo magistério, esses católicos preferem dar moral para canais dos pregadores do fim do mundo com teoria da conspiração. Eu já falei, gente, o católico brasileiro foi criado em cima de superstição. Antigamente o católico acreditava em boitatá, lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, acreditava em todas essas coisas. Hoje mudou um pouquinho, porque teve o avanço aí das redes sociais e também o sistema de informação hoje é globalizado. O que eles fizeram? Eles mudaram, agora estão procurando esses canais que vão pregando anticristo, besta de lá, besta de cá, e vai aparecer não sei o que, Jesus Cristo vai lutar com o anticristo lá no templo de Jerusalém, que vai ser reconstruído ainda, uma loucura total, né? Só mudaram os elementos, a superstição continua, e católico de verdade não é supersticioso, tá? Superstição não vem do catolicismo, mas como eu falei, é uma vergonha para o catolicismo você pegar canais como o do Ale Machado, Lina Luz, o do Vidente de Anguera, esses canais com mais de 200 mil inscritos, pegar canais como o meu, do Robson, Siquetinon, entre outros aí com 10 mil inscritos. É lamentável, é a qualidade do catolicismo aqui no Brasil. Essa é a qualidade do catolicismo no Brasil. Eu duvido que um desses católicos, esses católicos que seguem esses canais, tenha visto a homilia do Padre José Eduardo, que foi no domingo, tá? Evangelho de São Lucas, capítulo 21, está falando exatamente sobre um texto escatológico. E prestem atenção na homilia racional, tá, gente? É o que eu falo. O católico é fé e razão, não é fé e emoção. E ali é uma homilia totalmente racional a respeito do texto, tá? Não vou falar aqui que eu concordo com tudo. Eu não preciso concordar com toda a explicação do Padre José Eduardo. Eu só preciso mostrar para vocês que foi uma homilia totalmente racional dentro do que está escrito. Porque o preterista, ele é radical ao texto. O preterista, ele não se baseia em cima de conjecturas lúdicas, achismos de propriedade, não tem um apocalipse do desejo. Está escrito, geração é geração, está escrito templo de Jerusalém é templo de Jerusalém, está escrito é o templo de Herodes, o templo de Jerusalém de Herodes é o templo de Jerusalém de Herodes. Tudo iria acontecer em breve? Tudo iria acontecer em breve. O preterista, ele é totalmente radical ao texto. Ele não muda o texto, ele não muda o que está escrito e nem tenta conjecturar aquilo ou encontrar alguma outra alternativa. Essa palavra está escrito isso, mas na verdade deveria estar escrito outra coisa. E tem até aqueles que dizem que os apóstolos se enganaram, eles erraram na verdade, eles esperavam a vinda de Cristo para o juízo final na época deles e eles acabaram errando. A Bíblia está errada, então não é um livro canônico, nem inspirado por Deus. Mas vamos aqui ver a homilia do Padre José Eduardo sobre Lucas capítulo 21, um texto escatológico. E eu até mandei para o Robson, impressionante que eu mandei para o Robson, falei, até parece que o Padre José Eduardo andou lendo, andou assistindo os nossos vídeos, porque ele falou muitas coisas nessa homilia, e a maioria dessas coisas são coisas que eu e o Robson, Felipe, nós repetimos diariamente em nossos vídeos.
Até parece que ele assistiu. Não estou falando que ele tenha assistido, tá, gente? Não estou aqui me gabando, não. Mas ele repetiu muitas coisas que a gente vem ensinando, né, em nossos vídeos a respeito da escatologia. Impressionante, fiquei admirado. Porém, é lógico que qualquer pessoa que tem o mínimo de preparo, o mínimo de conhecimento e tem uma visão racional, iria dizer a mesma coisa, né? Também tem esse lado, tá? Mas é muita coincidência. Antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo aqui. É muito importante, tá? Padre José Eduardo, e ele dá uma tacada, gente. No meio do vídeo, ele dá uma tacada nos aparicionistas e os pregadores do fim do mundo. Olha, sinceramente, eu fiquei assim, né, admirado. Um padre ter essa coragem. Hoje em dia, os padres, infelizmente, né, e os bispos também, não têm tanta coragem. Ele deu uma tacada tanto nos pregadores, os aparicionistas, né, os pregadores do fim do mundo, os aparicionistas, e também ele criticou aquelas pessoas que seguem os aparicionistas e os pregadores do fim do mundo. 10 para o Padre José Eduardo, que eu sou fanzaço, todo mundo sabe disso, eu sou fanzaço do Padre José Eduardo, assim como sou do Frei Gilson, assim como eu sou do Padre Paulo Ricardo, mas o Padre José Eduardo, gente, tá fazendo história, tá? Então, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou da pregação aqui, né, da homilia do Padre José Eduardo. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, Pix do canal é crismacabelos@gmail.com, através também do clube de membros. Tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Tem 30 pessoas lá no clube de membros, gente. Se chegar a 60 pessoas, eu começo a disponibilizar alguns conteúdos, tá, apenas para o clube de membros. Mas eu preciso ter uma quantidade de pessoas ali dentro do clube de membros, né? Não dá, infelizmente, né, eu não consigo, gente, eu não tenho tempo para fazer o conteúdo, tá? Eu só tenho esse tempinho aqui, que é esse horário. Todo mundo vê que eu publico os vídeos basicamente nesse horário, entre as 18 e 19 horas. Só tenho esse tempo, só esse tempo, tá? Então eu preciso de um grupo muito grande ali no clube de membros para começar a disponibilizar também algum conteúdo, né, para o pessoal que está ajudando financeiramente o canal. Então vamos lá, minha gente, vamos ver o que o Padre José Eduardo falou em sua homilia no domingo agora, tá, gente? A homilia em cima do texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Prestem atenção, vamos mudar a cena. Olha, eu dei uma alterada aqui na voz do Padre José Eduardo. Eu tive que colocar um pouco mais rápido, tá? Porque a homilia tem meia hora quase, tá? Eu não quero deixar esse vídeo aqui com 1 hora, né? Porque eu vou parar aos poucos aqui e comentar também a homilia dele. Então, é a voz do Padre José Eduardo, tá, gente? Tá um pouquinho alterada porque eu dei um avanço aqui na velocidade. Vamos ver o que o nosso grande Padre José Eduardo falou em sua homilia de domingo agora, né? Que dia foi mesmo? Domingo, dia 16? Dia 15, né? Isso. Não, dia 15 foi no sábado. Foi ontem, dia 16. Gente, quem trabalha à noite, vocês não entendem. Quem trabalha à noite fica perdido no tempo, não sabe qual é o dia que ele tá. Se ele tá na segunda, no domingo, a gente fica perdido, tá? Então foi na homilia de ontem, no dia 16, isso, no domingo. Vamos lá. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim do ano litúrgico. Domingo próximo já é a solenidade de Cristo Rei, em que se conclui o ano litúrgico. E, portanto, a liturgia nos começa a colocar diante dos olhos o tema do fim do mundo. Olha que interessante que ele vai trazendo a ideia da homilia dele como se ele fosse fazer uma pregação sobre o juízo final apenas. Ele vai falar sobre o juízo final, mas como se ele fosse levar aquele texto do Evangelho de São Lucas, né? Ele vai citar também o Evangelho de Marcos, né, capítulo 13, e Mateus, capítulo 24, como se ele fosse pegar aquele texto e levar para um futuro indeterminado, tá? Então ele já entra ali na homilia sabiamente, dando a entender que ele vai fazer isso, né?
o tema do término, do escatom, quando todas as coisas serão consumadas. Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os teólogos os chamam assim porque têm estruturas muito parecidas e praticamente paralelas. Então, podem ser lidos em sinopse, ou seja, os 3 lado a lado. Os 3 evangelhos sinóticos, todos contêm um chamado pequeno Apocalipse. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Aqui ele está trazendo a ideia, prestem atenção, gente, aqui ele está trazendo a ideia que o livro do Apocalipse não é apenas um livro, tá, gente? Apocalipse, por significar revelação, pode ter vários apocalipses. Não precisa ser uma situação apenas. Essa é a ideia que o padre está tentando trazer. Não precisa ser uma situação apenas o Apocalipse. Pode se tratar de várias situações em textos e épocas diferentes, tá? Então, não é porque um texto ele é escatológico, um texto ele é apocalíptico, que ele tem que exatamente estar falando da mesma coisa que um outro texto. Por quê? O Apocalipse significa revelação, estar revelando algo que vai acontecer. Esses 3 pequenos apocalipses são 3 pequenos anúncios que Jesus faz de 3 realidades. A destruição do Templo de Jerusalém. Aqui ele já dá uma facada, no bom sentido, tá, gente? No coração de muitos aparicionistas, né? E o Lucas Gelásio? Será que ele sentiu essa? Hã? Então ele já começa falando, aqui tá falando sobre o Templo de Jerusalém, tá? Eu só não vou concordar com uma fala dele aqui, mas, enfim, tá? Mas ele já tá dando uma atacada. Aqui tá falando sobre a destruição do Templo de Jerusalém, tá, gente? A perseguição da igreja. Perseguição da igreja. E o fim do mundo. Aqui eu não sei exatamente, ele não deu uma explicação exata se este mundo que ele está se referindo aqui é o Cronos ou o Cosmos, tá, gente? Ou no sentido aionos, né? Sentido de era, tempo ou universo, tá? Porque quando fala do fim do mundo, ali em Mateus 24, não está falando de cosmos, universo, matéria, está falando de tempo, né? Ou uma era, o fim de uma era, tá? É isso que o Mateus 24 está se referindo. Então ele não deixou, ele falou mundo, mas ele não explicou exatamente o que seria este mundo. E, enfim, mas também não é o mais importante aqui na homilia do padre José Eduardo, tá? O mais importante é a explicação que ele vai dar do texto do Evangelho de São Lucas. Dos 3 evangelistas, São Marcos é aquele que faz uma divisão mais, digamos, clara dessas 3 realidades. O Evangelho começa dizendo: algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Do que São Lucas está falando? O Templo de Jerusalém, nós estamos falando do segundo templo. Olha, prestem atenção nisso daqui, gente. Por isso que eu falei. Até parece que ele assistiu os vídeos, né, do meu canal, do canal do Robson, do Felipe, do Perim, entre outros aí. Olha o que ele vai falar a respeito do Templo de Herodes. Prestem atenção nisso daqui. Para não dizer terceiro. Ele está falando que o Templo de Herodes, que ali o pessoal fala que é o segundo, na verdade é o terceiro templo. É o que eu digo, o Robson diz, o Felipe, entre outros, né? Porque praticamente é o terceiro templo. Em que sentido, né? O primeiro templo é o templo que foi construído nos dias do rei Salomão, segundo a Escritura, e que foi destruído quando aconteceu o exílio de Babilônia. Quando os judeus voltam para
Judá depois do exílio. Então constrói-se o segundo templo, que é o templo de Zorobabel. Esse templo, muito mais simples, muito mais precário, foi reformado por Herodes o Grande, que era o governador da Judéia, digamos, nos dias mais ou menos do nascimento de Cristo. Nós podemos dizer mais ou menos uns 15 anos antes do nascimento de Cristo, até uns 20, 25 anos depois. E era uma... Presta atenção, que aula que o padre está dando aqui, gente. Sinceramente, eu não me lembro até hoje de ter escutado uma homilia sobre o texto de Lucas 21 ou Marcos 13, Mateus 24, um padre dando uma aula dessa a respeito do Templo de Jerusalém. Eu realmente eu não me recordo. Pode até ser, né, que tenha tido algum padre que tenha feito, né, a homilia dessa forma, explicando exatamente o que era o templo, como ele foi construído, destruído, reconstruído. E é tão importante isso daqui, gente, esse tipo de informação é tão importante. Eu não sei o porquê tem padre... Eu não sei se o padre não sabe ou se não dá importância. É muito importante as pessoas saberem. O templo de Herodes é o terceiro templo. O segundo templo é o de Zorobabel. Esse templo foi colocado abaixo por Herodes mesmo. Ele reconstruiu tudo de novo. Isso é muito importante saber, gente. Uma grande maravilha do ponto de vista arquitetônico. Flávio Josefo diz que o templo tinha uma fachada de 12 metros. Aquele matou muito futurista no coração, né? Citou Flávio Josefo, gente. O padre José Eduardo está citando Flávio Josefo. E falando sobre o Templo de Jerusalém em um texto escatológico. Tem Alê Machado aí chorando agora. Tem Vidente de Anguera chorando, com certeza, tá, gente? Lucas Gelásio, então, o que ele vai fazer, Lucas? O que o Lucas Gelásio vai fazer com o Padre Oliveira agora, né, Lucas Gelásio? E que as pedras que foram levadas para a construção do templo eram pedras imensas. Então nós podemos imaginar, por exemplo, uma pedra do tamanho de uma sala da nossa casa, pedras tão brancas que diz Flávio Josefo que quando o sol brilhava, elas pareciam flocos de neve. Portanto, nós estamos falando de uma construção magnífica. Uma construção, ademais, enfeitada com ofertas votivas, ou seja, ofertas de devoção, com homenagens, exvotos que o povo entregava no templo. Os discípulos, admirados, comentam sobre essa grandiosidade do templo de Jerusalém. Então Jesus diz: vós admirais essas coisas? É uma pergunta um pouco desapontada de Cristo. Vocês estão admirados com pedras mortas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É uma coisa tão chocante que realmente dizê-lo nos tempos de Jesus era praticamente um descalabro. O templo acabara de ficar pronto, estava novinho, lindo, pedras imensas. É como você olhar para as pirâmides recém-construídas no Egito e dizer: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra disso daí. Isso é verdade, gente. Os fariseus eles se admiraram com Jesus Cristo no Evangelho de São João, né? Acho que capítulo 2, se não estou enganado, quando Jesus Cristo anuncia a destruição do templo. Eles olham para aquele templo que tinha acabado de ser construído, eles não acreditam nas palavras de Cristo, né? Nossa, demorou tanto tempo para construir isso aqui, né? E eles acharam ali que Jesus Cristo estava ali, né, inventando uma bravata. Tá? Então isso aqui é uma informação muito importante também, né? Eu acabo não falando muito sobre isso, mas é uma informação muito importante que algo a ser analisado dentro de uma exegese escatológica.
É realmente muito desproposital o comentário de Jesus. Mas, de fato, isso acontece. No ano 70, 72, quando as tropas de Tito invadirem Jerusalém, destruirão completamente o templo. Pô, padre José Eduardo, assim você acaba com a brincadeira do Lucas Gelásio, do Ale Machado, do Vidente de Anguera e outros, né, outros católicos aí ligados à teoria da conspiração. Você realmente está falando que Lucas 21 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo? Tivemos, né, um vídeo ontem que nós apresentamos no meu canal, na semana passada no canal do Robson, do Doutor Juliano. Doutor Juliano, que é professor, dizendo que esse templo vai ter que ser reconstruído para ser destruído de novo, para se cumprir tudo isso daí. Aí você acaba com a ideia desses católicos que ficam colocando medo nas pessoas, né? O evangelista escreve em dias nos quais isso já tinha acontecido. Aqui eu não concordo muito com o padre, tá? Ele diz que o evangelho de São Lucas foi um evangelho posterior à destruição do templo. Eu não concordo muito, eu creio que foi anterior, porém não vai mudar muito também na questão, tá? Lucas estava ali narrando que Jesus Cristo profetizou, tá? Para mim não muda muita coisa, tá? Mas eu não concordo muito com essa ideia de que Lucas, né, ele escreveu depois da destruição do templo. Todavia, ao retroprojetar esse diálogo lá nos dias de Jesus, ele mostra a longemirância, como o Senhor enxerga longe. E como ele, com a sua profecia, não vem para construir simplesmente casas de pedra, mas corações, almas e muito mais. Ele é o templo do Novo Testamento. É a sua humanidade. Eu tô falando. Parece que o padre José Eduardo assistiu os vídeos do meu canal, do canal do Robson, do Felipe. Tá batendo na mesma tecla que eu, né, bato aqui, que o Robson, Felipe. O templo no Novo Testamento. É exatamente isso que nós estamos falando nessas últimas semanas, né? Que o Robson falou ali no vídeo dele no meio de semana. O templo no Novo Testamento é o corpo místico de Cristo. Não é um templo físico material. Viu, doutor Juliano? Doutor Juliano, professor. Né? Carlos Bezerra também, que estava lá na live com o doutor Juliano. Dá uma olhadinha aqui na homilia do padre José Eduardo. O templo de Deus no Novo Testamento não é físico nem material. Não é o templo de Jerusalém, é o corpo místico de Cristo. Santíssima, que é, por assim dizer, o nosso lugar de culto. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? São duas perguntas humanas, muito compreensíveis. Você anuncia uma tragédia e diz: bom, não sei quando vai acontecer. Todo mundo fica um pouco inseguro. Então eles perguntam: quando? É a primeira pergunta. Segundo, qual o sinal? Como é que nós vamos saber que está perto de acontecer isso? A resposta de Jesus é esquiva. Ele não responde. Ele lhes dá uma advertência: cuidado para não ser desenganados. Prestem atenção na sabedoria do Padre José Eduardo agora. Prestem atenção na sabedoria do Padre José Eduardo. Ele vai pegar esse trecho do Evangelho, ele vai fazer toda uma narrativa em cima desse trecho com o que acontece hoje com esses canais católicos fajutos que não tem catolicismo nenhum ali. Ale Machado, Lucas Gelásio, Vidente de Anguera. Ele vai fazer toda uma narrativa e trazer para o... Aí ele vai fazer uma... que eu chamo de uma visão anagógica, tá? Anagógica, né? Que é trazer aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Para o nosso tempo.
Prestem atenção nisso aqui, que sabedoria, gente. Essa advertência do Senhor é extremamente importante. Porque, veja, quando nós falamos de fim do mundo, de tempos escatológicos, de grandes conflagrações, sempre aparece alguém com um discurso escapista, que diz assim: vamos para o interior, vamos fugir para o mato, vamos para a roça, vamos comprar uma chácara. Alguém conhece? Alguém conhece algum canal, algum católico, algum padre que defenda essa ideia? Deixa aí no comentário aqui, ó. Deixa no comentário se conhece alguém aí. Vamos fazer um poço artesiano, vamos criar galinha, vamos fazer o nosso refúgio. Sempre aparece alguém catastrofista querendo vender uma solução fácil. Mas, quantas vezes o alarme apocalíptico não é usado como ferramenta de manipulação religiosa? Viu, Ale Machado? Viu, Vidente de Anguera? Lucas Gelásio? Né? Padre Francisco Amaral também prega algumas coisas assim. Tem o Eduardo Lara lá. Eduardo Lara, né? Se eu não estou enganado, é esse o nome dele. Eu até confundo. Prestar atenção nisso daqui? Que vergonha, né? Que vergonha pro catolicismo tá passando por uma situação dessa, né? Que vergonha isso aí, viu? Então, pessoas impressionadas começam a falar de sinais de fim dos tempos, profetismos, aparicionismos. Vidente de Anguera agora sentiu uma dor lá no... Deixa pra lá. Eu vou voltar aqui, peraí. Vou voltar uns segundinhos aqui. O que ele falou aqui? O que ele falou aqui? Vamos ver. Como ferramenta de manipulação religiosa. Então, pessoas impressionadas começam a falar de sinais de fim dos tempos, profetismos, aparicionismos. Aparicionismo, Vidente de Anguera. Sentiu no fundo do coração agora? Sentiu? Sentiu? Aliás, eu vou fazer um vídeo mostrando que essa entidade que aparece aí pro Vidente de Anguera é mentirosa. É uma entidade mentirosa. Mente sobre o livro de Daniel. Né? Prova, né? Cabal de que ali não tem Maria Santíssima bem-aventurada. É um demônio que aparece ali enganando o vidente, enganando, né? O pessoalzinho que segue o vidente aí. Mensagens aterradoras. Grandes previsões de internet. Discursos sensacionalistas. Terrorismo psicológico. E muita gente se deixa levar por causa disso. Muita gente, padre. 80% dos católicos. 80% dos católicos, tá? Infelizmente, é uma vergonha pro catolicismo aqui no Brasil. 80% dos católicos, todos eles seguem isso. Por quê? Superstição, tá? A superstição tá no DNA do brasileiro. Infelizmente, o cabra sai, né, da superstição, mas a superstição não sai dele. Ele só vai mudar o elemento, vai buscar uma outra coisa. Ao invés de acreditar em Saci Pererê, eu vou esperar o anticristo, entendeu? É mais ou menos isso. Só vai mudar os elementos. Quantas vezes já marcaram o fim do mundo? Quantas vezes já disseram que, olha, tá para chegar todas as gerações da história. Eu falava isso no podcast quinta-feira. Todas as gerações da história pensavam que o retorno de Cristo seria na sua geração. E sempre aparece alguém vaticinando as piores coisas para manipular os incautos através do medo. Jesus diz, cuidado para não ser desenganados. Jesus... Olha como faz a sabedoria. Ele pegou algo que Cristo falou para os apóstolos, tá? Algo que iria acontecer com os apóstolos, pessoas tentando enganar os apóstolos, as comunidades cristãs naquela época, e ele trouxe aqui, ó, para o nosso tempo. Olha o que está acontecendo no nosso tempo aqui.
não manda você estocar comida, Jesus não manda você estocar água, Jesus não manda você fazer nenhuma medida de segurança. Comprar vela benta, né? Comprar vela de... como que é? Cera de abelha, né? O seu Ale Machado, o Lucas Gelásio. Duas vergonhas pro catolicismo. A única coisa que ele diz é: cuidado para não ser desenganado. Há um espírito de engano que é pior do que qualquer coisa. Não se preocupe nem com quando e nem com quais sinais, porque o espírito de engano é pior do que tudo isso. Cuidado para que ninguém vos engane. Alguém que diz assim: não confie na igreja, confie em mim. Opa, chegou agora. Ele bateu em todo mundo aqui, gente. Ele bateu no Ale Machado, ele bateu no Vidente de Anguera, bateu no Lucas Gelado, agora tá batendo no sede vacantistas. Bateu em todo mundo em uma homilia de 24 minutos, tá, gente? Fantástico, maravilhoso, Padre José Eduardo. Não escute a igreja, escute o meu grupinho. Não dê ouvidos àquilo que estão dizendo as pessoas que parecem sensatas. Os conspiracionismos, as fábricas de suspense vão gerando todo tipo de teoria e as teorias fecham. Essa é uma das coisas interessantes. É como se você tivesse alguns pontos que não fossem suficientes para fechar um desenho, mas você usasse-os para fechar o desenho, e como o desenho fecha, ainda que os pontos não sejam suficientes, você diz: o meu desenho é o correto. Isso aí que o padre está falando, traduzindo, se chama conjectura lúdica, né, que eu falo, achismo de propriedade, apocalipse do desejo, tá, gente? Então, traduzindo o que ele está falando aqui sobre ligar os pontos aqui. Essas são as narrativas apocalípticas, sensacionalistas, que aparecem aqui e acolá. Cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Jesus poderia ter sido mais explícito. Padre, mas Padre José Eduardo, o problema é que a maioria dessas pessoas que estão escutando aí, e vão escutar também pela internet, todas essas pessoas seguem Ale Machado, Vidente de Anguera, aparição que não é reconhecida, aparição que é um demônio aparecendo, como lá em Anguera, né, como lá em Arujá. Essas pessoas preferem... estão escutando você aí, saiu, virou as costas, vai lá no canal do Ale Machado. Esse é o problema, viu, Padre José Eduardo? Esse é o problema. Jesus podia ter dito as coisas de uma maneira mais clara. É tão rasgado o que ele diz. Não sigam essa gente. Começou a falar de fim do mundo, que está chegando, que é a besta, que é o anticristo, que não sei quem, que é o falso profeta. Desliguem na hora. Cara, mais claro do que isso não existe. Falou de fim do mundo, falou que vai vir o falso Cristo, o anticristo, o falso profeta. Desliga, cara, desliga. Isso aí não é católico. O católico não está preocupado com isso. E a igreja proíbe. O católico de ficar determinando o tempo para essas coisas. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Minha gente, Jesus sabe o poder que o medo tem de paralisar o homem. Quando ele diz não fiqueis apavorados, ele está dizendo: não se coloquem na mão de falsos profetas. Eles virão para causar medo e para arrastá-los através do medo. Não se deixe manipular. Porque essa gente constrói suas seitas com base
na neurose que eles criam em vocês. Aqui, neste momento, ele está falando do vidente de Anguera, tá, gente? Uma seita criada na neurose das pessoas, tá? Pessoas com medo. A gente já mostrou aqui. As lives do vidente de Anguera, pessoas ali com medo. Ai, tem alguma profecia para acontecer aqui onde eu estou morando? Né? Tem alguma bagaceirinha aqui para onde eu moro? Aqui ele está falando exatamente do vidente de Anguera, tá? Eles progridem às custas da tua ansiedade, do teu pânico. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos. Aqui essa tradução que realmente o padre está lendo, foi mostrado isso lá no nosso grupo do WhatsApp, é uma tradução terrível, tá? Terrível. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente. É católica a tradução, mas não existe isso, um país, povo contra povo, é reino contra reino e nação contra nação, tá? Um reino contra o reino, nação contra nação, e não tem nada de revolução ali também, né? Infelizmente ainda colocaram uma tal de revolução ali que vou te contar, viu? Mortos. Fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Jesus está falando de fenômenos que são cíclicos ao longo da história. É muito interessante. Prestem atenção nisso daqui. Isso aqui também vai acabar um pouco as mensagens de Anguera, tá? Prestem atenção. E as pessoas sempre dizem, né? Nossa, é a primeira vez que aconteceu um vendaval como esse. Bom, é a primeira vez desde que tem televisão que aconteceu isso. Desde que tem historiografia. Mas assim, são fenômenos cíclicos. As pessoas gostam de assustar a gente. Então, um dia um amigo meu mandou, olha isso, gafanhotos não sei aonde. Uma nuvem de gafanhotos. Fenômeno sazonal, acontece de vez em quando. Outros, teve um outro que me mandou uma vez, rato de 5 quilos aparece na Tailândia. Eu me assustei um pouquinho, que rato de 5 quilos, vou te contar, viu? Haja gato para perseguir. Mas são fenômenos, coisa que acontece, aparecem de vez em quando coisas um pouco fora do padrão. Nós precisamos manter a nossa lucidez, a nossa sobriedade. Guerras acontecem vez ou outra. E hoje nós temos a desvantagem, não pensem que isso é uma vantagem, de acompanhar tudo em tempo real. Porque a pessoa está aqui e está perdendo sono por causa de algo que está acontecendo do outro lado do mundo sobre o que ele não tem o mínimo poder. Mas Jesus diz, antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Perseguição dos judeus. Agora, neste momento, o padre perdeu 20% dos inscritos. Perseguição de quem, padre? Sério que você falou isso, padre? Parabéns! Parabéns! Dificilmente eu vejo um padre falar sobre a perseguição judaica. Dificilmente. Os cabras vão lá direto para Nero. 62, 60, acho que 62, 64. Agora a perseguição que a igreja passou em Jerusalém, desde o momento da ressurreição de Cristo e depois do dia de Pentecostes, a perseguição que a igreja sofreu por parte dos fariseus, por parte de Herodes Agripa I, essa dificilmente um padre fala. Parabéns, o padre José Eduardo. Aqui a gente vê que é um padre de coragem. Aqui a gente vê que é um padre que tem sabedoria.
Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome, perseguição dos romanos. Esta será a ocasião em que dareis martiria da vossa fé, em que dareis testemunho da vossa fé. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui não é para causar medo. É o contrário. Ele está dizendo, olha, vejam, vocês vão ser perseguidos, acusados, denunciados, mas não tenham medo disso. Porque isso tudo vai ser ocasião de manifestar a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Ou seja, Jesus está assumindo um compromisso pessoal e intransferível. Eu vos darei palavras acertadas. Ninguém vos poderá rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Portanto, não espere muito dos seus familiares. O realismo de Jesus é extraordinário. Não esperem. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Comigo eu sei que isso já vai acontecer. Ou seja, Jesus fala, ao mesmo tempo, eles matarão alguns de vós, e diz, vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. O que ele quer dizer? Mesmo passando pelo martírio, a sua alma está protegida, a sua consciência, o seu eu, a sua mente, o seu espírito, você está guardado por mim, está tudo sob controle, você é precioso aos meus olhos. Mas o final, a última frase do Evangelho é a mais importante. É pela hipomoné que salvareis a vossa alma. É pela paciência que salvareis a vossa alma. Essa palavra hipomoné eu já comentei várias vezes aqui. Hipo, embaixo, moné, ficar. Ou seja, é pela dilatação da vossa capacidade de sofrer. É pelo aumento da vossa suportabilidade. Muito mais do que isso, é pelo amor que tereis à cruz, é pela capacidade de resistir a tudo. Não apenas de ter resiliência, mas de ter a paciência dos santos, que aguentam tudo sem desfalecer. É pela paciência, é pela perseverança, pela constância. É pelo martírio. É por essa suportação amorosa e alegre, é por esse amor à cruz que vocês salvarão as suas almas. Esta é a lição que nos quer dar o Apocalipse. Não é nos apavorar, não é também nos colocar numa espécie de mundo dos sonhos, como, por exemplo, querem os dispensacionalistas protestantes, que dizem que não, a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela grande tribulação. Não é nada disso que está aqui no Evangelho. Mas é pelo realismo que nos faz ser serenos, tranquilos, amorosos, mansos, confiantes em Deus. Ou seja, meu querido, quer resistir? Você não irá suportar se você não souber aguentar a tua sogra chata, o teu vizinho inoportuno, o teu patrão que é deselegante, exigente. Você não irá suportar se você não tiver paciência, paciência de esperar, paciência de estar alegre no meio da dificuldade. Os cristãos de hoje não aguentam uma dor de cabeça, vão aguentar a grande tribulação.
Cara, eu vou parar por aqui, tá, gente? Agora ele só vai pro final da homilia. Mas eu vou parar nessa frase dele. Os cristãos de hoje não aguentam uma dor de cabeça, vai aguentar a grande tribulação, né? E fica aí pregando o fim do mundo, tá, gente? Maravilhosa homilia do padre José Eduardo. Como eu falei, eu mandei até pro Robson aqui a mensagem, eu falei, até parece que ele assistiu os nossos vídeos. Porque ele falou muita coisa que a gente vem falando há muito tempo. Muito importante essa homilia, tá? Foi ali, né, um balde de água fria nos aparicionistas, nos sede-vacantistas, que defendem essa ideia, né, do apocalipse futurístico, e o pessoalzinho da teoria da conspiração. Que bom, gostaria, né? Não temos, mas eu gostaria de ter mais padres assim, né, que tivessem essa coragem de pregar exatamente o apocalipse como ele é. E não, né, essas teorias malucas aí de Lucas Gelásio falando que o ano que vem vai aparecer o anticristo e em 2029 vai começar o quê? O reino milenar. Aqui na Terra, tá, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.